Olá, amigos e amigas do canal do Passos na Fé. É uma alegria estar com vocês aqui toda terça-feira. Hoje a gente vai continuar conversando sobre os dogmas marianos. Se você não assistiu ainda, já estamos no terceiro dogma, que é o da Imaculada Conceição. Se você não assistiu os podcasts sobre os dois primeiros dogmas, tem duas possibilidades, né, Zé Maia? Vou deixar aí o card, né? Pessoal, Isso. depois ir lá pro link. Ou abrir o nosso canal aí e procurar lá, tá na sequência, né? Isso, Os dois. vou deixar aqui dos cards o link para o vídeo, também na descrição o link com a playlist com eles. Boa noite, meu povo, boa noite a todos, boa noite, seu diácono, Boa né? noite, seu José Maia. Tudo bem, Como é que tá graças a o Deus. Sergipe? Tá meio quente, meio frio, tá -2 a temperatura, né? Baixou de Menos dois. 28 para 26, né? Mas tá Ah, bom. tá bom. Aqui tá É, caindo aos poucos, mas tá quente, essa semana tá bem quente aqui. deu uma chuvada Legal. boa. Mas vamos dar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos a esse podcast, esse nosso encontro semanal, todas as terças-feiras, né? Então não deixe de nos acompanhar, né? E hoje, né, como o Diácono falou, vamos falar sobre o dogma da Imaculada Conceição, né? E antes de entrarmos no assunto, né? Então vamos para a nossa vinheta, para deixar o pessoal se ajeitar, pegar um copinho d'água rapidinho, correndo. A vinheta é rapidinho, alguns segundinhos. Rapidíssimo. E a vinheta nova, hein, Zé? É linda a vinheta, viu? É muito bonita essa vinheta, parabéns, senhor Diácono. E você que já pegou a sua pipoca, já está aí sentado lá, acompanhando com a gente, né? Quem tem a Smart TV, né? Assiste a gente na Smart TV, né? Olha A que coisa mais chique. linda do mundo. A minha ainda é uma feinha, Ô bichinha, Zé, tá por fala aí que debaixo. hoje nós estamos de locutores esportivos, né? Estamos parecendo aqui, é Galvão Bueno e Casa Grande. Galvão Bueno e Calça Grande. Calça grande, né? Né? Mas estamos aqui para falarmos, né, dessa jogada, né, vamos dizer assim, né, dessa partida maravilhosa, né, que é a vida. E vamos falar sobre os dogmas, o dogma da Imaculada Conceição. Como já falamos no início, né, vou deixar aqui no card, vai estar aqui no card, deixa eu ver, aqui, pronto. Eu tenho que apontar para o nome da minha filha aqui. Aqui no card vai estar o link para você assistir os outros vídeos, os outros dois dogmas, né, que a gente falou. Também vai estar na descrição e no final do vídeo também na tela final, tá bom? Não deixa de assistir. E não deixa também de deixar o seu like, né? Curta, compartilha esse vídeo, né? Faça com que o YouTube entenda que esse vídeo é bom. Então só vai entender se esse vídeo é bom se ele tiver o seu like, se tiver a sua curtida, que eu já falei, né? O like, o seu compartilhamento, né? Chama outras pessoas, vai comentando aqui, comenta aqui no chat, comenta aqui nos comentários, deixa nos comentários a sua sugestão, as suas opiniões, se a gente tá feio ou não com esses microfones aqui, né? Estão parecendo extraterrestre ou não, você vai dizer aí, tá? Colabora conosco, né, Zé? Colabora Interaja aí. conosco, interage, né? Interação. Tu só vai entender se o vídeo é bom se tem interação, tá bom? E é isso, né, senhor Diácono? Ô Zé, sabe que também antes de entrar propriamente no assunto, a gente tem feito um esforço aí, né? Bastante esforço até para trazer esse conteúdo aí dos dogmas, né? Isso. Eu, no meu modo simples de entender, a gente tem feito um bom trabalho. Eu acho que não está ficando muito longe, não. Mas para quem quiser se aprofundar, né, no conhecimento de Mariologia, há vários institutos católicos com renome, que hoje fornece, né, possibilidade de você fazer remotamente cursos, né? Isso. E a gente também está pensando, né, Zé, mais para frente um pouco, a gente vai lançar no canal aí alguns cursos também, né? De repente, até um curso mais aprofundado,
né, com uma tela maior, mais trabalhada. O podcast é essa coisa informal, né? A gente está E conversando. outra, com a interação das pessoas também. As pessoas vão poder interagir mais ainda. Aqui nos podcasts o pessoal interage, às vezes fica gravado, o pessoal chega depois, assiste. E no curso a gente vai ter mais espaço para tete a tete, né? E sabe por que eu tô falando isso aí? Eu encontrei uma seguidora nossa do canal e ela me cobrou isso, sabe, Zé? Puxa vida, antigamente tinha tanto curso na igreja, a gente fazia curso de teologia para leigos, né? Você mesmo fazia, no caso eu, né? Eu sempre dei curso, né, para o pessoal. Mas hoje em dia, principalmente depois da pandemia, deu uma esfriada, né? Deus quiser, a gente volta, mas hoje com a tecnologia, a gente pode ir mais longe ainda, né? As pessoas, né, aqui do Brasil, até fora, brasileiros ou não, também podem participar do curso. Então, em breve, a gente deve lançar aí numa plataforma aí, né, Zé? Para Com colocar à certeza. disposição esses cursos aí, tá bom? É isso que eu queria falar também. Isso, a gente Outra precisa coisa, de um Zé, tempo para elaborar, deixar tudo certinho, e aí a pessoa já chegar e encontrar um negócio bem bacana, né? Sim, legal. vá falando, eu estou só lhe atrapalhando nossa conversa. É Não, que ótimo, a eu interação é tô me ótima. sentindo o Galvão Bueno aqui. Igualzinho, viu? Não deixa os outros É, falar. Viu, Zé? A maior reclamação dele é essa, né? Mas vamos então, lá. Outra coisa que é importante, Zé, é que boa parte do que a gente fala aqui, a gente disponibiliza também em formato de podcast de áudio. Então, quem quiser, isso. por exemplo, tenho tempo de assistir, minha vida é uma correria, tem que cuidar da família, da casa, trabalho, aquela coisa toda, e para ficar olhando na tela não dá. Então, a gente tem o podcast em áudio, né? É só acessar lá o Spotify, o Deezer, né? Qualquer plataforma aí que toque música, também toca podcast. E procurar lá por Passos na Fé. Daí você aciona lá, que nem o YouTube, aciona lá o sininho, o joinha, alguma coisa que tem lá, não me lembro bem agora. E toda vez que sai um podcast nosso, você é avisado no celular, então fica tranquilo. Eu acho que a gente tem público para tudo, né? Para quem assiste no YouTube, para quem assiste aí também nas plataformas de áudio. Fica aí o recado, né? É só procurar lá. Mas também está na descrição do vídeo aí, sempre tem lá os endereços, os links, para você acessar os nossos conteúdos. E esse podcast está sendo, eu estou terminando a formatação para colocar ele dentro do nosso aplicativo Secular Orante. Mais uma Olha que opção chique. no aplicativo Secular Orante, o pessoal ouvir o podcast. Lá você encontra o podcast dos Salmos, Rezar Todos os Salmos, também vai encontrar o podcast do Passos da Fé. Então, estamos em fase de finalizar a implementação e daqui a alguns dias a gente já vai estar lançando. Legal. Vamos lá então. Que Nossa Senhora Muito nos bem. acompanhe, que ela ilumine essa conversa de hoje. O nosso objetivo é que ela realmente seja reconhecida como Mãe de Deus, como a sempre Virgem Imaculada, hoje Conceição Maria, né? E o que nós precisamos saber, José Maia, sobre a Imaculada Conceição de Maria? E o que isto acarreta na nossa compreensão de fé? É importante isso, né? Pois é, a Imaculada Conceição, ela é uma doutrina de origem apostólica, ou seja, vamos explicar isso daí. Não foi nenhum padre, nenhum bispo, nenhum Carlos, nenhum José Maia que está inventando essa história, não, né? O dogma, ele originou-se já no período apostólico, né? Ou seja, na época dos apóstolos. Então, na Mariologia, a gente vai estudando isso, né? A gente vai vendo lá as questões antropológicas, né, de Mariana, o como e, e por que Deus a escolheu. Então, esse dogma ele foi proclamado pelo Papa Pio IX
em 8 de dezembro de 1854. Olha, gente, faz tempo então, hein? 8 de dezembro de 1854. Com a bula, e vemos nós aqui com o nosso latim, né, que não ressuscita, morto, mas dá para o gasto. Inefabilis Deus, né? Então, essa é a bula papal que então proclamou aí a Imaculada Conceição da Virgem Maria. O nosso latim é igual o de Chicó, né? Da Alta Compadecida. E amém Exatamente. defecutoro. Ah, mas depois a Defuntoro. gente vai pôr, né? Ô Deixa eu Zé, colocar aqui na tela para o pessoal ver. A gente brinca, mas é para poder distrair um pouco, para né? O distrair. pessoal ficar. Então, o que seria oportuno saber, Zé, a fim de entender melhor este dogma? Né? Vamos pontuar aí, né, algumas questões que vão nos ajudar a compreender, né, este dogma. A primeira coisa a saber, a quem se refere a Imaculada Conceição. Então, vamos lá. Então, há uma ideia popular, Zé, que se refere à concepção de Jesus pela Virgem Maria. Entretanto, não é a este fato que se refere esta solenidade. Olha que interessante. Mas sim a maneira especial em que Maria foi concebida. O pessoal faz confusão, sabia, Zé? Pois é, até pouco tempo eu ficava pensando que era sobre a concepção de Jesus no ventre de Maria, Não, né? é o Mas aí depois contrário, eu fui analisando bem, não, a Imaculada Conceição de Maria, né? Ou seja, de como ela foi Maria. concebida, esse terreno santo, como foi preparado. Pois é. Então, ou seja, ela teve um pai humano e uma mãe humana, mas foi especial e única de outra maneira, que aqui convém dizer o quê? O que a igreja fala sobre isso? Que Maria, ela foi preparada por Deus, né? A gente vai ver mais adiante, eu não vou antecipar aqui para não dar spoiler aí, né, Zé? Vamos com Uhum. calma, à vontade, já era falar, mas na sequência a gente já vai esclarecendo esses pontos aí. A outra coisa que precisa saber, Zé, é que o que é a Imaculada Conceição? É justamente aí que a gente vai usar o catecismo da Igreja Católica, certo? Como a gente tem usado nos episódios anteriores, brincadeiras à parte, mas a gente está aqui falando de coisa séria. Então, né, como eu disse, não é a minha palavra nem do Zé, mas sim da Igreja. Então, no parágrafo 490 do catecismo, diz assim: para vir a ser a mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, saúda-a como cheia de graça. Então aí já é um conteúdo mariológico, né? Quando a gente estuda Mariologia, né? Cheia de graça, o anjo a anuncia. Ou seja, Maria tinha esse privilégio diante de Deus. Né? Não é para qualquer pessoa, Zé, dizer assim, você é a pessoa cheia de graça. Às vezes nós somos cheios de graça, mas em outro sentido, né? É. Mas não no sentido aqui que, ou seja, encontrou graça diante de Deus. Então, efetivamente, a gente podia dizer, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação. Então, era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. Olha que legal, Zé. Então, Deus precisava de uma mulher que realmente estivesse sobre a sua graça e fosse movida por ela. Não é só estar na graça, mas também deixar ser levada por ela. É um dom, né? Realmente uma graça de Deus. Bom, ao longo dos séculos, vai continuar o número 491 do Catecismo, a Igreja tomou consciência
de que Maria, cumulada, né, de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua conceição, ou seja, desde quando ela foi concebida, né? E é o que confessa, então, o dogma da Imaculada Conceição, como eu disse, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Ele diz assim, ó, eu vou ler aqui. Por uma graça e favor singular de Deus, onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua concepção. Olha que legal, né? Então, aí a gente já abre o podcast indo bem lá ao fundo, né, Zé? Com relação, então, à concepção de Maria. Agora você pode falar um pouco, porque eu estou falando bastante já. Pois é, deixa a Galvão Bueno falar agora aqui, né? Mas é isso que a gente falou, você falou, né? A graça divina fazia parte, estava em Maria, né? Maria concebida sem pecado original, que a gente confessa, professa essa fé, né? Baseado também em tudo isso, o catecismo traz, o que foi proclamado pelo Papa Pio IX, lá em 1854. Mas aí a gente tem que alentar também para uns questionamentos que a gente vem tendo, até nós mesmos um dia já teve, né? Outras pessoas continuam tendo, e principalmente aquela pergunta básica: será que Maria pecou ou nunca pecou? Né? Então a resposta seria que sim, ela nunca pecou. Maria nunca pecou. Por quê? Porque primeiro, observando por o prisma de que um terreno santo, Jesus precisava de um terreno santo para ficar, um lugar santo, né? Um sacrário, né? O sacrário vivo. Então, o sacrário vivo era Nossa Senhora, cheia de graça. Então, devido à forma da redenção que foi aplicada a Maria no momento da sua concepção, ela não só foi protegida do pecado original, esse pecado que a gente fala lá, de Adão e Eva e tudo mais, mas também do pecado pessoal, porque ela estava repleta da graça de Deus, assim como disse o anjo, né? Cheia de graça. E isso não é a gente, eu, o diácono que acabamos de escrever aqui, decidir isso, não. Nós fundamentamos isso no catecismo. O catecismo da Igreja Católica ele vai dizer lá no número 493. Ele diz assim, abre aspas, os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa, né? Usam até o termo panágia, a palavra grega que quer dizer santíssima, ou literalmente toda santa. Celebram-na como imune de toda a mancha do pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Fecha aspas. E aí a gente vai trazer essa observação de que, pela graça de Deus, Maria manteve-se, né, pura de todo o pecado pessoal, né? Já tinha sido, já estava pura do pecado original e manteve-se pura de todo o pecado pessoal, né, ao longo da sua vida, né? Então, aquela ideia que a gente falou, precisava que Jesus encontrasse um ambiente puro para habitar, né? O sacrário vivo. Outra coisa que devemos saber, e aí as pessoas também perguntam, será que Maria precisaria que Jesus morresse por ela na cruz, né? Já que Jesus morreu por todos nós, e é isso que nós professamos, a fonte da nossa fé, o ápice da nossa fé, Jesus morreu por nós, né? Então a resposta seria que não. Por ela não. O que dissemos é que Maria foi concebida imaculadamente como parte de seu ser cheia de graça, né? Então ela já foi concebida sem pecado. Então Jesus não morreu pelos pecados dela. Não tinha pecado dela para isso. E assim redimida desde a sua concepção, né? E aí a gente pode usar esse termo que ela foi
ela tinha uma graça e um favor singular de Deus onipotente em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Ou seja, quando ela gerou Jesus, então ela já estava salva, né? Já estava pronta, era cheia de graça, né? Ela já estava preparada para que fosse esse ambiente saudável, né? E aí, voltando ao catecismo, a gente vai trazer aqui o número 492, lá no catecismo. Se você não tem o livro do catecismo, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link para você comprar ou adquirir o seu catecismo. Toda livraria católica você vai encontrar o livro do catecismo. Uma fonte de formação para todos nós, principalmente se você é coordenador, se você é formador de algum grupo, então não deixe de ter o catecismo em casa. Fecha parênteses. Então, no parágrafo 492 do Catecismo, ele vai dizer que esse esplendor de uma santidade de todo singular, com que foi enriquecida desde o primeiro instante da sua concepção, vem-lhe totalmente de Cristo, foi remida de um modo mais sublime, em atenção aos méritos de seu Filho, mais que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai a encheu de toda espécie de bênçãos espirituais, nos céus, em Cristo. Nele a escolheu antes da criação do mundo para ser, na caridade, santa e irrepreensível na sua presença. Isso aí também a gente traz, o próprio lá do Catecismo, ele traz essa citação também que vem lá de Efésios, né, da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Né? Então, Maria, preparada, tudo para isso. E aí, no capítulo, no parágrafo 508 do Catecismo, mais uma aspas para eles, diz assim: na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho. Cheia de graça, ela é o mais excelso fruto da redenção. Desde o primeiro instante da sua concepção, ela foi totalmente preservada, imune da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo da vida. Então, volta àquela questão, né? Ela já estava, pela sua concepção, já estava livre dessa questão do pecado original, Imunizada, né, Zé? Imune. imunizada, já estava Imunizada. imune desse pecado original e, por estar cheia de graça, ela não carregou esse pecado pessoal, os pecados que nós temos no nosso dia a dia, né? Até vai mais longe aí, sabe, Zé? O catecismo ele aprofunda. Justamente a gente já vai fazer um paralelo entre Eva e Maria, justamente nesse ponto que você colocou aí. É o pecado original, né? É a mancha do pecado original. Nós todos nascemos com essa mancha. Pelo batismo, nós somos livres, libertos, né, do pecado original. Mas não nos imuniza, né, de outros pecados, né? A gente depois pode cometer inúmeros outros pecados. Maria não, Maria, ela encontrou essa graça diante de Deus, né, e com certeza, né, não viveu uma vida de pecado, com certeza não, né? Porque ela tinha plena consciência que carregava dentro de si o Filho do Altíssimo, né? Então, dentro dela habitava Deus, então não tinha como ser um ambiente de pecado, né? Começa por aí. Então, e você falou, fez a pergunta e respondeu e afirmou com a doutrina da igreja, né? Quer dizer, o catecismo dizendo tudo isso, que Maria, né, que Jesus não precisou morrer por Maria. Olha que esplendor, né? Essa é realmente uma graça de Deus concedida à nossa mãe Maria. Desculpa, Zé, cortá-lo, não sei se tinha mais alguma coisa para dizer. Não, tudo bem, pode continuar, dar continuidade, que esse paralelo é muito importante, né? Eu já dei início a essa questão, eu quero que você reforce um pouco mais. Aquela ideia que eu disse também, que você já é mais estudado nessas coisas do que eu. Né? Então, tá bom. Eu vou acreditar. Uma outra questão, Zé, né, que as pessoas que nos assistem, nos ouvem,
a ser levantada é que de como a doutrina faz esse paralelo entre Maria e Eva, né? Algum momento na sua história de igreja, você, Zé Maia, eu, quem está nos assistindo, já ouviu falar assim que Maria é a nova Eva? Você já ouviu falar isso? Sim, sim, com certeza. Só que Então, aí é aquela história, a primeira Eva introduziu o pecado. então, E essa nova Eva traz-nos a salvação. Dê então, continuidade. Senão esse acaba aqui então, não, atrapalha mas você. é esse paralelo, não, é legal a gente falando mesmo. Uhum. Pois bem, então, Adão e Eva foram criados imaculados, sem o Sim, pecado original, né? Quer dizer, não havia a mancha, quer dizer, a gente não está falando de corpo, a gente está falando de espírito, né? São João já diz, Deus é espírito, né? A concepção, às vezes, que a gente tem de Deus, a gente quer ver um Deus material. Deus não é material, Deus é espírito. E o espírito ele é manchado quando o homem transgride as normas divinas. E uma delas foi, então, a desobediência à palavra divina. Adão e Eva pecaram, com isso trouxeram para si uma desgraça. Ó, presta atenção na palavra, Zé. Graça, Maria é cheia de graça. graça. Adão e Eva caíram e ambos Em trouxeram desgraça. para si desgraça. Ou seja, perderam a graça, né? Então, a humanidade, então, toda por conta disso, estava destinada, então, a pecar. Cristo e Maria também foram concebidos imaculados, né? Ambos permaneceram fiéis e, através deles, a humanidade foi redimida do pecado. A igreja afirma, né, com certeza, que Jesus é o novo Adão e Maria a nova Eva. Então, há necessidade, São Paulo entendeu muito bem isso, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje, na igreja, quando a gente fala igreja, hoje é a igreja que é alimentada pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos devolve a graça. Então, quando eu consigo vencer o pecado, eu estou na graça de Deus. Então, a pessoa que procura viver sua vida de forma reta, vamos dizer assim, a oração, usando lá o aplicativo, né, secular orante, rezando todo dia, lendo a palavra de Deus, né? Pessoa que é de comunhão semanal, né, todo domingo, dia do Senhor comunga. Há pessoas que têm possibilidade de comungar quase que todos os dias. Então a gente diz assim, essas pessoas estão sobre o influxo da graça de Deus. A alma, o espírito deles, né, está vencendo a tentação do pecado, de não cair na desgraça. E um outro Então, momento que a gente está repleto da graça, você sabe qual é, né? Quando a é, gente se confessa, sim, depois da confissão. Eu lembro que quando eu fui confessar, a pessoa disse, pronto, agora você tá na graça. isso é verdade. Isso é E bom, a um gente alívio tem aí demais. um outro vídeo gravado, Zé, que eu gravei, que fala justamente aí do domingo da misericórdia, mas ele vai aprofundando alguns temas. E eu acredito que quem está nos assistindo hoje também já está disponível, né, um outro vídeo que fala sobre as obras de misericórdia, Zé, que é justamente para devolver essa graça na nossa vida, né? Bom, Isso. continuando aí. O catecismo, no parágrafo 494, ele vai dizer assim, abre aspas, como diz Santo Irineu, obedecendo, ela tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Eis porque não poucos padres afirmam, tal como ele, nas suas pregações, que só o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E aquilo que a Virgem Eva atou com a sua incredulidade,
desatou a Virgem Maria com a sua fé. Por isso que a gente tem, até abrindo um parênteses aqui, né? Maria desatadora de nós, né? Isso. E também por comparação, né? Com Eva, chamam Maria de mãe dos vivos e afirmam muitas vezes: a morte veio por Eva e a vida veio por Maria. Fecha aspas aí do parágrafo 494 do Catecismo. Ô Zé, quem tem dificuldade aí de estudar o Catecismo, tá tendo a chance aí de conhecer melhor, né, compreender. Quer ver uma dica aí desse parágrafo, Zé? Um minutinho. Como diz Santo Irineu, começa assim o Catecismo. Santo Irineu é chamado padre da igreja, então ele é um padre apostólico, ele é do período apostólico da igreja. Quer dizer, então lá atrás, bem lá atrás, quase 2000 anos, né, já se tinha essa ideia, essa concepção de Maria Imaculada, cheia de graça. Bom, poderíamos então dizer, Zé, com isso, que tornamos Maria um ícone de nosso destino? Bom, a resposta eu diria que sim. Pois aqueles que morrem na amizade com Deus e assim vão para o céu, serão libertados de todo pecado e mancha de pecado. Assim todos voltaremos a ser imaculados. E vem o latim aí de novo para judiar de nós. Olha ele aí na tela. Imaculatus, ou seja, sem Sem mancha, mancha. se permanecermos fiéis a Deus, né? Mesmo nesta vida, Deus é capaz de nos purificar, nos preparar em santidade. E se a gente morrer na amizade de Deus, ainda que imperfeitamente purificado, há a possibilidade de Ele nos purificar no purgatório, Zé, e nos tornar imaculados de novo. Por isso que se fala que quem está no purgatório já tem um pezão no céu, né? Não é nem um pezinho, um pezão, né? E no vídeo que eu falo lá sobre as obras de misericórdia corporais, uma delas é a gente rezar pelas almas do purgatório. É graça para eles e é graça para nós. Você sabe que ao longo do tempo a gente está perdendo um pouco, a gente percebe isso. As pessoas estão vivendo a fé assim, muito light, né? Não tem compromisso e tal. Mas essas coisas fazem a gente lembrar que boas obras, atos de fé, ajudam-nos a se tornar novamente imaculados perante o pecado. Isso é importante. Então, quando a gente fala destino, Deus nos mostra, através disso tudo que eu estou falando, uma imagem do nosso próprio destino. Ou seja, se eu morrer na graça de Deus, se eu morrer na amizade com Deus, né? Como diz São João Paulo II, né? Depois eu vou falar um pouquinho. Ele nos mostra que é possível, né? Que todos os seres humanos possam sim morrer na graça de Deus. A única pessoa que pode mudar isso somos nós mesmos. Deus está sempre pronto para nos receber, em qualquer momento da nossa vida, né? Quem está aí, mas eu sou pecador, vivi uma vida de muito erro, eu não sei se eu vou para o céu, não. Saiba, né? Para Deus, né? A misericórdia de Deus, e a igreja ela oferece vários remédios para que isso seja possível. Você falou um deles, que é a confissão. As Isso. obras de misericórdia são outros, né? Tanto material como espiritual, enfim. São João Paulo II ele diz assim, Zé, olha, contemplando esse mistério da Imaculada Conceição, esse mistério da graça divina, né? Podemos afirmar que Maria é ao lado do seu filho
a imagem mais perfeita da liberdade e da libertação da humanidade e dos cosmos. Hoje se fala muito em liberdade, liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo. Mas a verdadeira liberdade está dentro do homem, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não no sentido que a gente ouve por aí, não. Mas, né? Mas essa liberdade, ela torna a pessoa agraciada por Deus. A pessoa vai querer fazer o bem, vai querer ser justa, né? Vai querer ser amiga de Deus, amiga das pessoas, e não o contrário. Né? E aí, senhor Diácono, me permite citar uma outra frase do Santo Padre, né, de São João Paulo II, né, Sim, que ele fala aí, né, abrindo aspas para ele, ele diz assim: fixemos então o nosso olhar sobre Maria, que é a imagem da igreja peregrina no deserto da história, mas dirigida para a meta gloriosa da Jerusalém celeste, onde resplandecerá como esposa do Cordeiro Cristo Senhor. Fantástica essa leitura dele aqui, essa visão dele, né? Olhando essa perspectiva da graça. Né? sim, sim, sim. É verdade. Por isso que a igreja, né, considera Maria como mãe e modelo de fé. E a gente deve olhar para ela, né, e compreender, né, na sua integralidade o sentido, né, da sua missão. A missão da igreja é nos levar a Deus, que a gente permaneça em Deus. E você lê, né, você colocou essa frase aí de São João Paulo. Realmente, assim como nós fixamos o nosso olhar em Jesus, autor e consumador da nossa fé, como dizia, né, São Paulo, a gente também fixar os olhos em Maria. Maria é mãe, Maria é modelo, né? Maria é tudo na nossa vida. Seguindo aí, Zé, vamos ver o que mais tem para nós falarmos. Muito bem, estava vendo aqui, né, um questionamento que também veio à tona sempre, né, que já deve fazer estar na cabeça de muita gente, os nossos irmãos protestantes principalmente, né, eles questionam essas coisas. Então, seria necessário, poderíamos questionar dessa forma, seria necessário para Deus que Maria fosse imaculada na sua concepção para que pudesse ser a mãe de Jesus, né? Ou seja, ele poderia ter entrado no ventre de Maria, mesmo ela não sendo imaculada né, na sua concepção? A resposta é não. Por quê? Vejamos só, o que, que a igreja nos ensina? A igreja nos ensina que apenas da Imaculada Conceição ele é algo apropriado. Né? A Imaculada Conceição é algo apropriado. Por quê? Esse fato né, fez com que Maria se tornasse uma morada apropriada. Aquela ideia que eu falei lá atrás, no início, o terreno santo, né? A Senhor que entrará no santuário para te louvar, o terreno santo, né? O sacrário vivo para o Senhor, para o Filho de Deus, uma morada adequada. Então, isso é necessário, seria necessário para isso. Assim, em preparação para definir o dogma, né, o Papa Pio IX né, declarou, quando foi declarar esse dogma, eu vou abrir aqui umas aspas para ele, o que ele diz sobre essa questão. Ele diz assim: e por isso afirmaram os padres da igreja, e sempre eles vão citando os padres da igreja, porque eles têm uma referência, alguém que estudou, que vem rezando, vem falando, né, tem autoridade sobre isso. E é importante que a gente, quando a gente for falar algumas coisas, a gente sempre tenha referências. Aqui a gente cita ele, a gente cita os documentos dele, cita o catecismo, assim que ele cita lá os padres da igreja. Que a mesma Santíssima Virgem foi, por graça, limpa de toda a mancha do pecado e livre, ou seja, imunizada, como você falou,
imune de toda a mácula de corpo, alma e entendimento, que sempre esteve com Deus, unida com Ele com eterna aliança que nunca esteve nas trevas, mas na luz, e de conseguinte ela foi apta, né? Se tornou essa morada apta para Cristo. Não por disposição corporal, mas pela graça original. Já foi preparada para isso. E aí ele retoma também. Pois não caía bem que aquele objeto de eleição fosse atacado da universal miséria, pois, diferenciando-se imensamente dos demais, participou da natureza, não da culpa, mas ainda muito mais convinha que, como unigênito, teve Pai do céu, a quem os serafins exaltam por Santíssimo, tivesse também na terra mãe, que não fosse jamais sofrer diminuição no brilho de sua santidade, né? E aí ele faz essa alusão aí, né? Esse terreno santo, esse sacrário vivo que Jesus. Por isso que não é nada demais, não é nenhuma heresia dizer que Maria foi o primeiro sacrário, né? Sacrário vivo, né? Que trouxe Jesus no ventre e traz Jesus para nós, né? Então, ela não estaria diminuta da santidade, porque receberia ali o menino Jesus. Pela própria presença do menino Jesus, já se tornaria santa, mas ele precisava que ela também estivesse imaculada para isso. Não é isso, senhor diácono? É isso mesmo. Que bom, né? Você vê quanta riqueza de doutrina, quanta riqueza de informação a gente tem, né? É gostoso. Eu gosto de estudar essas coisas, sabe? Como dizia Santo Agostinho, a fé é alimentada pelo conhecimento, né? Então, E não tem outro jeito. A gente vai. Passaram-se 2000 anos, né? A teologia ainda estuda, a Mariologia estuda, a Cristologia estuda Cristo, a Mariologia estuda Maria, a teologia estuda Deus, há cursos, há formações, há tanta coisa e a gente ainda, como diz, né, na nossa linguagem atual, a gente pedala na fé ainda, né? Então, se aprofundar, né, em Maria, né? Se aprofundar na nossa mãe, eu acho legal. A gente não ter vergonha de falar que Maria é nossa mãe. Maria sempre foi virgem, imaculada. E a gente vai ver no último, né, que é da assunção gloriosa dela ao céu, né? Então, são esses 4 dogmas, né, que não é para qualquer pessoa, né? São 4 dogmas, verdades de fé a respeito, né, dessa pessoa ilustre, escolhida, né, desde então por Deus. Não tem como a gente falar outra coisa senão bem dela, respeitá-la, pedir a sua intercessão. Maria é uma grande intercessora nossa, porque esse coração misericordioso de Jesus é igual ao imaculado coração de Maria, que também contém muita misericórdia. O amor que Jesus nos ama, Maria também nos ama, Zé. É igualzinho, sabe? Coração de mãe que ama. coração de mãe, o É, mesmo sangue de Jesus é o sangue que corre em Maria, né? é. Então, Então, não tem, sabe? E assim, dia 8 de dezembro, né? Estamos longe. Estamos gravando, né? Fazendo esse podcast, vai ficar gravado aí, né? logo ali, provavelmente alguém vai estar assistindo depois, nesse período, né? Vai estar Então, recordando dessa informação, né? Aí a então, festa da Imaculada Conceição. se você que está nos assistindo chegou até aqui, que é muito interessante, né? Tem gente que chega até o final, né, Zé? Deixa para assistir Então, depois, escutar depois, né? Deixe seus comentários, né? Não esqueça. Coloque sua dúvida, que é importante para nós. A gente tá, como a gente falou no início aí do nosso podcast, estamos, né, eu e o Zé aqui, amadurecendo, né, a ideia do canal. A gente vai oferecer conteúdos mais exclusivos, né, para quem nos apoia. A gente vai abrir a possibilidade de quem quiser, que mesmo que não seja apoiador,
quiser fazer curso, né? A gente vai estar disponibilizando. A gente tem o nosso canal aí, o Zé tem o canal também, que ele também faz um trabalho excelente de divulgação, né, da fé. Você, Isso. a gente está trabalhando em conjunto para que realmente a gente possa viver melhor, resgatar valores da fé, né? A gente não está chovendo no molhado, a gente está falando da riqueza que nós temos dentro da nossa igreja, né? De uma forma mais moderna, com certeza, esse bate-papo, né? Esse formato diferente, é justamente por isso, né? E esse canal aqui, esse canal, nós só temos que agradecer as pessoas que os inscritos do nosso canal, as pessoas que vêm nos ajudando. A gente sempre pede, se inscreva, curta, compartilhe, comenta, porque o YouTube. Só para vocês terem ideia, em 3 meses nós dobramos aquilo que a gente tinha lá em 1º de Sim, fevereiro, né? Quando a gente começou esse projeto juntos, a gente dobrou. Então, já estamos alcançando as primeiras metas. Nós precisamos que vocês que estão nos acompanhando continuem nos ajudando. Se inscreve. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Se ainda não curtiu, curte. Deixa o comentário, deixa aqui no chat, né, quando o vídeo está estreando. Tem sempre um vídeo que está estreando, a gente vai estar lá, tem um chat aqui no nosso podcast. Deixa o seu comentário embaixo do vídeo, depois, quem assiste depois, bota lá no comentário. E se a gente tá bonito com esses microfones parecendo o Galvão Bueno e Casa Grande, quem calça ficou mais curta, você bonito? falou. Calça Calça grande ou grande ou calça calça... curta? Então, diga aí quem ficou mais bonito dos dois. Bota aí na, Bota aí na, o enquete. no comentário. Né? Então é É isso. isso. Né? Então, É, precisamos da ajuda de vocês para que a gente dê continuidade a esse projeto. Esse projeto está indo bem, está indo certo. Lá no meu canal, vou deixar o link também aqui na descrição. No meu canal, eu estou com um projeto audacioso, viu, seu Diácono? Audacioso. é, Fazer um vídeo para postar todos os dias de todos os santos, eu vi lá no já estou short, acompanhando. né? Então, é um vídeo audacioso, ver se eu consigo completar os 365 dias, porque todo dia é dia de santo, né? Alguém uma vez disse, né, você pensa que todo dia é dia de santo? Não, todo dia é dia de santo mesmo. Se não tem um santo mesmo, tem Nossa Senhora também. Então, vamos junto, viu? Zé, eu acho que é importante essa conversa final, até porque, assim, as pessoas, mas estão querendo ganhar dinheiro, não é o objetivo principal, né? Não, Ele não é o objetivo principal. Eu acho que é bom deixar claro. Agora, que a gente precisa dele para alimentar o canal, para trazer conteúdo, tudo isso é fato. Então, a gente deixa aí no link a descrição do Apoia-se, a gente deixa aí no link a descrição do site do Passo na Fé, do canal do Zé Maia. A gente tem o canal nosso também, canal não, o nosso perfil no Instagram, tanto eu como o Zé Maia. Se você procurar lá por @Passos na Fé, underline, né, Passos na underline Fé, você vai chegar lá o Diácono Carlos, vai chegar lá no Zé Maia Filhos, né, de Deus, tá tudo lá. E a gente tá sempre postando material realmente para que todos possam viver melhor a sua fé. Tá bom, Zé? é isso mesmo, é isso mesmo. E a gente pede também essas colaborações, quem sabe, né? Logo, logo a gente vai fazer um podcast ao vivo, estando nós dois no mesmo ambiente, né? Hoje eu estou em Sergipe, em Propriá, você está em interior de São Paulo, Tapetininga, né? Eu sempre Isso. penso que Tapetininga é em Minas Gerais. Tem uma Itapetininga, tem uma Itapetinga na Bahia. Aí, tá vendo? Mas eu pensava sempre que era no interior de Minas Gerais, aí depois que eu fui me alertando. Mas agradecemos imensamente a vocês que chegaram até aqui, que nos acompanham, nos apoiam, né? Continue nos apoiando. O seu apoio, oração, né? Primeiro oração, e depois você pode apoiar financeiramente, dando as curtidas no comentário, compartilhando, fazendo tudo aquilo que faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bom. Se você que está conosco gosta do vídeo e acha que o vídeo é bom, então com certeza você vai dar like, vai fazer tudo isso. É isso, seu Certo? Diácono. Dai-nos a Vamos bênção para a gente agradecer. encerrar e a gente vamos arretar do período pascal, vamos encerrar com Regina Celli, né? Tá bom. Que Então, não pela vamos intercessão. cantar, né? Na latina, daí o povo não volta nunca mais.
Então, vamos pedir a graça da Virgem Maria, né? Nossa Regina Célia, né? A Senhora do Céu, Rainha do Céu, que abençoe as famílias que nos ouvem, nos assistem, né? Que ela realmente, sendo mãe de Cristo e nossa mãe, abençoe a todos, interceda por todos, traga, né, essa alegria de ser cristão, de ser católico, de volta para os lares, né, das nossas famílias espalhadas aí por todo o nosso país. O Senhor esteja convosco, Ele está no Ele meio de está no nós. meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Regina Celi